inside. It's okay. Huh? I want to go inside. Okay, you go ahead. That's enough weather for me. I want to go by myself. It's okay. You're fine. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay? Because lightning doesn't strike twice in the same place. Shit! Where's Robbie? I don't know. Where are you going? Just checking things out. Just wait there. Are we gonna be okay? I don't know. You don't know. No, I meant, just Rachel, please. Just stop asking so many questions. Just wait here. Behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay? Because lightning doesn't strike twice in the same Gratidão, Senhor, por mais esse dia. Gratidão por tua bondade, pelo teu cuidado e proteção à nossa vida. Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, prepara o nosso coração para que possamos receber a tua palavra e a tua palavra venha nos libertar, nos restaurar, nos fortalecer e nos abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao 13. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E,
Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos capacite com fé, com sabedoria, com prudência, para que possamos ser prudentes, Pai, nessa jornada chamada vida. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe uma simbologia em que algumas situações do cotidiano são ligadas a aspectos espirituais. Nesse caso aqui, nós temos os personagens que são as virgens prudentes, as virgens loucas, o esposo, o arauto, que vai anunciando a chegada do esposo. Tem a instrumentalidade de vendedores de azeite, aos quais as virgens loucas recorrem inutilmente. Todas essas representações aqui têm um aspecto simbólico e espiritual. O esposo é o Senhor Jesus. Lá em Apocalipse fala muito sobre o encontro de Cristo, o noivo, com a sua noiva, a igreja. Então, essas virgens aqui, elas simbolizam realmente esse aspecto espiritual, a igreja do Senhor, as noivas de Cristo, que são representados aí por cada um daqueles homens e mulheres que fizeram uma aliança com o Senhor. O fato delas serem mencionadas como virgens mostra esse aspecto de purificação, de santificação, de limpeza. Só que esse estado, chamado virgem, nessa parábola, designa aqueles e aquelas que estão preparados para o encontro com Cristo. Só que o fato de serem virgens somente não os capacita para esse encontro. É necessário algo mais. Essa prudência de ter um azeite como reserva. O azeite é a simbologia do Espírito Santo. O azeite da unção, com o qual Davi foi ungido, tudo isso aí representa a presença e o poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Deus. Então não basta somente ser virgem. Não basta ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro e estar pronto para esse encontro futuro. É necessário ter essa reserva desse azeite, dessa unção do Espírito Santo em nossas vidas. O momento em que o noivo se apresenta é um momento de escuridão, de trevas. É um momento que faz com que todas elas, virgens prudentes e loucas, adormeçam, caiam num sono profundo. Vai surgir um tempo na história da humanidade em que vai chegar essa noite, esse momento de noite, em que
até aqueles que foram resgatados pelo Senhor, devido às circunstâncias do que a noite representa. A noite representa, no aspecto simbólico espiritual, a ausência de luz, de claridade. A noite esconde perigos. A meia-noite é a hora da transição, do fim da noite para o início da madrugada. É um lugar em que aqueles que são da luz não se sentem muito confortáveis, devido aos imensos perigos que a noite representa e oculta. Dizem por aí que depois das 11 horas você só vai encontrar pessoas desequilibradas na rua. É onde se escondem criminosos, é onde se escondem os desesperados, é onde predadores buscam suas presas. A Bíblia Sagrada diz que um momento desse vai ocorrer novamente, como sempre ocorreu na história da humanidade. Isso se você observar a história da humanidade, você vai perceber que ocorreram vários períodos desse chamado noite. Então, a preparação, a prudência, a vigilância se tornam essenciais para que aqueles que são de Cristo, aqueles que fizeram essa aliança com o Senhor, possam prevalecer e prosperar. Você vê que tanto as prudentes como as loucas caíram no sono, dormiram, não aguentaram aquela opressão. Até que vem o arauto, e ele anuncia a chegada do esposo e todas despertam. E o que é mais dramático nesse momento? Aquelas que têm azeite, elas não podem ceder do seu azeite às outras virgens, porque elas têm o discernimento de que nessa hora chamada noite, em que elas vão ter que correr ao encontro do esposo, nessa noite tenebrosa, elas têm que ter uma reserva de azeite para suas lâmpadas. Elas têm que estar preparadas, e elas não vão poder ceder. É algo muito sério isso. Se você analisar a profundidade desse momento em que cada um tem que lutar pela própria sobrevivência e que o egoísmo nesse momento é a única saída para a sobrevivência, que a autopreservação fará com que aqueles que são de Cristo, aqueles que são da luz, venham negar a sobrevivência àqueles que não tiveram essa prudência de estar na presença do Senhor, de estar batalhando cada dia para não ser um santinho ou uma santinha, mas pessoas que se esforçam em pelo menos a fazer uma oração, a ler um trecho bíblico, sabe? De alguma forma fazer o bem com inteligência, claro, né? Nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que nos preparar, irmãs. Nós podemos perceber que a humanidade está vivendo momentos muito sombrios. Momentos muito estranhos. Como se fosse um final de tarde e início de noite, em que nós temos que estar preparados plenamente, no corpo, na alma e no espírito. Nós não sabemos aí o que eles planejam, o que eles estão preparando para a sociedade. Nós temos que ter muito cuidado com as datas que eles determinam. Eles criaram uma data de 2020 e nós sabemos o que aconteceu em 2020. Em 2004 eu já ouvia sobre essa data 2020, que algo aconteceria em 2020.
Agora eles declaram uma data para 2030. Está às portas aí. Nós não sabemos o que vem, mas nós devemos estar preparados, plenamente preparados, para que nós possamos atravessar esse ambiente chamado noite, unidos ao Senhor, com a nossa botija cheia do azeite da unção de Deus, do Espírito Santo, para que possamos nos encontrar com o esposo, ou, se ainda não for o tempo de encontro com o esposo, nós estejamos preparados para reconstruir um mundo melhor. Essa é a minha esperança. Que existe ainda a possibilidade que dias melhores virão, mas como um preparador, nós temos que ter aquela visão, né, de esperar o melhor, mas sempre preparados para o pior. Isso não é negatividade, isso é realismo, é prudência, é vigilância. Te agradeço por ter me ouvido, que essa mensagem possa enriquecer a sua fé de alguma forma, porque eu não falei as minhas palavras, eu falei em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família também. Nós vamos continuar a conversa sobre a parábola das 10 virgens e outras parábolas e mensagens do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê um dia de vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.